Agora eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante. Eu acho que tem muito barbudo aí do outro lado, ó, sabe, o Padre Ulisses já me falou isso, barbudo com chupeta na boca, hein? Tem gente ainda que mora na casa da mãe, até a mãe já se mudou, mas a pessoa ainda está morando nessa casa, né? É um assunto de família, viu? É a saída dos filhos de casa e o desafio dos pais em deixá-los seguir o seu caminho. Vamos entender melhor essa fase? Chega um momento na vida em que é preciso dar o primeiro passo fora de casa. Para os filhos, é o início de uma nova história, o desejo de conquistar o próprio espaço. Para os pais, é o desafio de soltar, confiar e transformar a saudade em orgulho. Mas como saber quando chega a hora certa de desligar? E como viver essa separação sem perder o amor, o vínculo e a cumplicidade? Hoje vamos conversar sobre esse momento tão importante na vida de pais e filhos. Ótimo! Vamos lá? Gente, a gente precisa colocar o pé no chão e viver a realidade. Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Laís. Vai bater esse papo com a gente. Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigada. Que bom. Isso, que coisa boa, né? Conversar, eu já saí há muito tempo, viu, Laís? Que bom. Por isso que ele é inteligente assim. Estou de casa com 11 anos, se tornou nem esse barba homem. mais tem, gente. Tá vendo? Nem barba tem mais. Com 11 anos. Foi cedo demais, né, Laís? Foi bastante cedo. Cedo, é verdade. Né? Mas eu acho que é realmente algo que hoje parece que está se tornando ainda mais, assim, acontecendo com maior frequência, né? Fazer o seu ninho dentro da casa da mãe, né? Seja a menina, seja o menino, né? E a dificuldade Sim. muitas vezes de não sair, né? E qual seria o momento certo que você pode dizer o pai e a mãe, o filho também, a filha, né? Estou pronto, é hora de criar o meu ninho fora de casa, fazer o meu ninho numa outra árvore. O que você diria, Renata? Eu penso que o momento certo é algo muito relativo. Sei. Varia muito de cada família, de cada contexto, questão socioeconômica, são inúmeros motivos. Porém, em questão dos pais, acredito que até mais as mães às vezes do que os pais, a gente conseguir pensar que responsabilidade tem a ver com liberdade. Tá. Por quê? Quando eu falo de responsabilidade e eu penso numa criança pequena, por exemplo, ou num adolescente, é aquilo, vai tomar banho, já fez a sua comida, já fez seu almoço, já escovou o dente. Conforme a criança ou adolescente ele vai crescendo, ele vai tendo mais liberdade, ou precisaria ter mais liberdade, para ele conseguir assumir as próprias coisas. Sim, então sem essa liberdade, sem esse espaço que a mãe precisa dar, ele não vai criar responsabilidade, é isso? Exatamente. Tá. Porque o pai, a mãe, o cuidador, ele é importante para ensinar a noção de limites, de responsabilidade, de como se colocar no mundo. Mas a criança e o adolescente, né, e agora temos aí adultos barbados também, eles também precisam de liberdade. Tá. Precisam se sentir reconhecidos, se sentir validados, se sentir vistos, respeitados, ouvidos, dentro do sistema familiar, dentro do ambiente familiar. Tá, e do outro lado, né? Vamos pensar então no cenário, vamos trabalhar com um exemplo aqui, né? Um filho já adulto que mora na casa da mãe. Vamos colocar que existe mesmo, Sim. né? O número de pessoas adultas entre 30 e 50 anos ainda moram na casa da mãe, com as desculpas. Ainda não tenho dinheiro para sair, não encontrei ainda o emprego que eu desejava, né? Não quero me casar. Então tá, você não quer se casar, mas então vai morar sozinho. Né? Ou seja, argumentos que ainda o mantêm dentro de casa. O que está acontecendo aí? Eu brinco que para ele querer se casar, ele tem que se divorciar dos pais primeiro. Primeiramente, concordo. Mas é aquilo de novo, cada contexto é um uma contexto. Situação, né? E aí, quando a gente fala de filhos, é o outro lado. Liberdade tem a ver com responsabilidade. Não adianta eu querer ter liberdade se eu não tiver responsabilidade.
Porque quando eu estiver morando sozinho, eu não vou ter lá alguém me mandando tomar banho. Eu não vou ter lá alguém me mandando pagar conta, fazer comida, porque senão vai gastar todo o dinheiro com o almoço fora. Certo. A não ser que tenha dinheiro para pagar o almoço fora. É. Então tem que ter responsabilidade. E aí é por isso que essa relação entre famílias e esse diálogo ele precisa ser constante. Ao mesmo tempo que o filho cresce, a mãe cresce, os pais crescem também. Eu costumo dizer que quando um bebê nasce, é porque, entre outros motivos, o útero é grande demais para aquele bebê. A gente, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu ouço muito, né, que uma mãe nasce quando um filho nasce. Sim. Mas também uma mãe cresce quando um filho cresce. Sim. E ao mesmo tempo que esse filho vai se tornando mais independente, autônomo, tomando as próprias decisões, expressando o desejo de ter a própria vida fora do seio familiar, essa mãe, esse pai, esses cuidadores, eles também precisam ir entendendo que o lugar deles vai sendo outro no meio da família. E aí quando a gente fala de adultos, pode ser um pouco mais complicado, porque às vezes até saíram, mas voltaram. Eu conheço inúmeras famílias que os filhos saíram, mas voltaram. Sim. Então é muito variado. Volta, né? Tem gente que não consegue, realmente. Nós temos uma participação pelo WhatsApp da Patrícia Moura, de Aracaju. A gente cria os filhos para a vida, mas quando chega a hora de soltar, o coração parece não entender. Como encontrar esse equilíbrio entre o amor e o desapego? Amor é desapego. Amor é deixar viver, né? Sim. Se eu deixo livre, aquilo fica comigo porque aquele ser humano me ama. Se eu o respeito, se eu o vejo como ele é, independente do que eu acredito que seja certo para a minha vida, eu consigo deixar livre. Mas aí a gente está mexendo em várias coisas. Porque uma família não é só uma família. É uma família que tem uma família por trás, uma família por trás. Sim, são várias famílias. É uma rede. Né? Então eu também tenho as minhas inseguranças, eu também tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas dificuldades. Não é só desapegar. Porque afinal de contas, aquele filho ele foi uma criação tua. Ou ele saiu de dentro de você, ou você o adotou. Você construiu um vínculo e um relacionamento com ele. Mas filhos crescem. E eu também preciso crescer. E tá tudo bem crescer e amadurecer faz parte da vida. Dói, mas precisa, né? Precisa. Certamente, né? Você diz alguma coisa muito importante. Amor é liberdade e não posse, né? A posse é o contrário do amor. Eu acho que é muito importante isso. E muitas vezes foi ontem ainda escutei uma pessoa falando a questão do controle dos filhos. Filhinhos assim, bem pequenos, de 40 anos, sabe? Então, é o contrário. Eu falei, eu vou comprar uma placa para a senhora, a placa assim, isso não me pertence mais. Boa. Deixa esses filhos fazerem, acertarem, errarem, fazerem o caminho deles, entende? A sua parte aqui é de rezar por eles, de vez em quando, se eles pedirem, dar algum conselho, mas se eles pedirem. Mas como é difícil a gente dar uma liberdade, ter a confiança de dar a liberdade para os filhos, né? Para que eles possam ter o direito de acertar e de errar, de aprender, sem estar tão perto pedindo conselho para o pai e para a mãe. Mas também essa necessidade tremenda de posse das pessoas. Eu acho que entra um pouco, né, a dificuldade de desmamar para valer os filhos e pronto, entende? É o caminho deles, é a vida deles, é a história deles que vai ser construída. Isso existe por parte, eu vejo por parte dos pais, mas eu vejo também por parte dos filhos acomodados. Sim. E tão acomodados que eles continuam se comportando como crianças. Ou seja, cresce e não assume
nenhuma responsabilidade dentro da casa, nenhum gasto, Sim. sabe? Vão vivendo a vida como se estivesse ainda com a chupeta na boca, com a mamadeira pronta. Às vezes o filho de 40 anos barbado não lava nem uma louça ainda. Não, Não, absolutamente. Não vai arrumar entende? casa. Não vai arrumar casa, não mexe em nada, né? Exatamente. Capaz Porque aí é da- da mamãe, né? Porque aí é da mamãe. Mas eu acho que é importante, né? Eu acho que também tem muitos pais, muitas mães que, por medo, eu vou chutar alto aqui, tá? Vou te perguntar isso, né? Por medo de sofrer essa saída, faz esse filho ficar tão perto, né? Medo de sofrer. Precisa encarar essa dor, né? É preciso encarar essa dor. O filho também, medo de sofrer, de viver a própria vida, né? De ir construir sua própria casa, construir, que eu quero dizer, não só a casa física, mas construir mesmo, né? A sua própria vida. Tem medo de sofrer, não posso deixar a minha mãe, deixar o meu pai. Que medo é esse de sofrer a própria vida? Aí é né? quando os papéis são invertidos. Porque lembra no começo? Eu falei que para os pais é responsabilidade com liberdade. Sim, E a liberdade é incluída. Para os filhos é a liberdade e inclui a responsabilidade. certo. Quando a gente está falando de adultos, entre muitos outros motivos, os papéis são invertidos. Os filhos estão cuidando dos pais. Os filhos estão assumindo a responsabilidade pelas emoções dos pais. E não estão deixando também esses pais crescerem. Sim, Porque daí esses pais é como se eles ainda fossem crianças, é. querendo aquele colo, querendo um abraço, um carinho, que não vai conseguir ter com aquele filho. Sim. Porque aquele filho também precisa de um colo e de um carinho, mas também, às vezes, um chute na bunda. Sim, claro. E real, né, padre? Claro, entende? Eu acho que crescer é tornar-se livre. Sim, Não tem como, entende, crescer aprisionado. Afetivamente, né? Sim. Aprisionado economicamente. Essas coisas todas fazem você ficar infantilizado a vida inteira. E isso é importante, então, esse fato, né, de a gente não criar os filhos para si próprio, a gente cria os filhos para o mundo, a gente cria os filhos para conviverem numa sociedade, numa cultura, né? Sim. E também a gente não vai ser não são só os pais que moldam a cabecinha do filho. Vai haver muitas outras influências que eles deverão aceitar. É por aí. Que as pessoas saibam, então, colocar em prática isso, né? Tem muita gente que Exatamente. fala, eu crio meus filhos para o mundo. Mas será que você está colocando em prática ou você só está falando isso? Escondendo de você mesmo o que você precisa fazer por você e pelo seu filho. Laís, muito obrigada Muito pela sua obrigada a participação. vocês. Obrigada por ter vindo, ter trazido um pouco de luz muito aí obrigada. às pessoas que precisam. Lá no meu Instagram também vou conversar um pouquinho mais essa semana com o pessoal, porque são muitas nuances esse tema. E quando a gente fala de ninho vazio, de luto, é um luto simbólico, dessas transições, elas precisam ser olhadas com cuidado, com atenção. Sim. Aí quem quiser bater papo pode continuar lá. Com certeza. Muito bem, muito Obrigada. obrigado, viu? Muito bom, gente. Está com dificuldade? Procura ajuda. É importante, tá? Nós temos essa vida aqui para a gente ajeitar bem, né? E fazer o que é preciso ser feito. Cuida de você, cuida da sua família.